Olá, na aula de hoje vamos estudar o capítulo 5, a reforma religiosa. Bom, na página 94, veja aí em negrito, reforma protestante. Então, a reforma religiosa, também conhecida como reforma protestante, vai ser uma série de movimentos religiosos, críticas feitas à Igreja Católica no século XVI na Europa. Vamos ver então quem são esses críticos. É sempre bom chamar a atenção aqui na página 95 para a linha do tempo. O movimento reformista tinha alguns precursores, ou seja, quem lançou as primeiras ideias: John Wycliffe, John Hus. Esses vão fazer críticas sobre a questão da venda de indulgência. O que era a venda de indulgência? A venda de indulgência era a venda do perdão dos pecados. Então, era uma prática de alguns membros do clero da Igreja Católica, e aí isso era motivo de crítica por alguns cristãos. Então, é sempre bom estar atentos a esses anos que aparecem na linha do tempo, uma série de acontecimentos e personagens da história para você entender o que estava acontecendo na Europa no século XVI. Seguindo então, fatores do movimento reformista, são uma série de fatores, críticas que os reformistas vão fazer contra a Igreja Católica. Entre essas críticas estava a chamada corrupção moral, ou seja, a venda de indulgência. Segundo alguns críticos, o alto clero da Igreja Católica vivia num certo luxo, então se esquecendo de suas bases, se esquecendo de sua matriz de pensamento cristão. Então isso vai ser criticado por alguns teólogos. Então, quem são esses teólogos? Então você vê aqui na página seguinte o reformismo de Lutero. Então esse que está no plano acima, de chapéu, sem barba, é Martim Lutero, é um dos primeiros a protestar. Ele próprio é membro da igreja, ele próprio um teólogo, vai fazer uma série de críticas, vai escrever 95 teses, um documento, e vai afixar na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, colocando as suas críticas com relação a uma série de práticas da Igreja Católica desse período. Venda de indulgência, adoração de imagens, entre outros pontos. Então, a doutrina luterana vai ser seguida por outras partes da Europa. Lutero, então, toma uma medida radical, que é de traduzir a Bíblia para a sua língua natal, para o alemão. A Bíblia estava escrita apenas em grego ou em latim, então, com essa medida, Lutero facilita a compreensão, a leitura das Escrituras, ou seja, da Bíblia, para as pessoas em geral. Então, era a intenção de livre interpretação das Escrituras, com a tradução da Bíblia no momento em que o livro estava se popularizando. O reformismo de Calvino. Então, seguindo as ideias de Lutero, João Calvino, na Suíça, vai também divulgar suas ideias, as ideias calvinistas. Além das críticas a uma série de práticas da Igreja Católica, João Calvino vai pregar a ideia da predestinação. Quando nós nascemos, já estamos predestinados, né, se vamos ser salvos ou não. Essa é a ideia de João Calvino, entre outras críticas feitas por ele à igreja desse período. Então, o calvinismo na Europa vai surgir com esse movimento novas igrejas, né, chamado de puritanos, né? Os protestantes também são chamados de puritanos, a ideia de que somente a fé salva. Então surgem as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, entre outras igrejas desse movimento na Europa. Aqui nós temos a reforma na Inglaterra, o reformismo de Henrique VIII. Henrique VIII tenta o divórcio não era permitido pela igreja, ele acusa a sua esposa de não lhe dar filhos, de não lhe dar um herdeiro, então ele pede o divórcio, o Papa se recusa, então Henrique VIII rompe com a igreja católica e cria sua própria igreja, a igreja anglicana, que vai seguir a mesma estrutura de organização da igreja católica, a mesma estrutura organizacional
mas agora não mais tendo o Papa como sendo a referência maior, a própria referência vai ser o próprio rei, o próprio Henrique VIII. Então, a Contra-Reforma e Reforma Católica. A Igreja Católica, percebendo todo esse movimento, perdendo fiéis, perdendo sua adesão, ela vai tomar uma série de decisões, vai criar uma série de medidas para barrar o movimento protestante, para barrar o surgimento dessas novas doutrinas, dessas novas igrejas na Europa. Então, uma das primeiras medidas da Igreja Católica é a criação da Companhia de Jesus, a criação dos jesuítas, que vai ser uma ordem religiosa com uma estrutura quase que militar. Uma série de outras medidas criadas pela Igreja Católica em sua Contra-Reforma é a criação do Concílio de Trento e também a reativação da Inquisição, a Santa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, no qual vai perseguir os hereges, vai perseguir, julgar e condenar a fogueira hereges, ou seja, aqueles que não praticavam a fé católica, a fé cristã. O Concílio de Trento, o concílio é uma reunião de bispos da igreja para decidir sobre questões da igreja. Então, nesse concílio, os cristãos católicos vão tomar uma série de decisões para tentar manter o seu domínio, tentar manter a sua fé, a sua doutrina. Censura e intolerância foi uma das medidas saídas do Concílio de Trento. Então você vê fogueiras, uma série de hereges, que foram queimados na fogueira depois da série de medidas tiradas no Concílio de Trento. Sempre bom estar atento para o Mapeando Saberes. No final do livro sempre vem esse resumo com os principais pontos do capítulo. Sempre voltar e fazer uma leitura criteriosa, uma leitura cuidadosa desse ponto aqui. E por último, a atividade da página 108, questões de 1 a 6. Faça a atividade, bom estudo.